Os palestinos rompem violentamente com a proposta de paz americana com os Estados Unidos e com Israel. Vamos procurar entender esta situação. Em resumo, isto é o estopim da guerra no Oriente Médio. E que guerra é esta? Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39, invasão de Israel, agora sim, apoiada pela Rússia, que vai acontecer, no meu entender, no início da grande tribulação, que já está pertinho. O estopim são os palestinos, eles que vão iniciar essa situação. Mas o presidente Donald Trump apresentou um plano de paz. Na verdade, esse plano de paz é muito perigoso, principalmente apresentado por alguém que representa Israel, os Estados Unidos. Mas será que Israel quer realmente a paz? Os Estados Unidos querem a paz? Quanto aos Estados Unidos, é bastante questionável se realmente eles querem a paz ali. Agora, politicamente, o presidente Donald Trump quer um plano de paz para mostrar que ele está realmente interessado em ser justo, em ver o lado dos palestinos e ajudar os palestinos, não somente apoiar unilateralmente Israel. E esse plano de paz representou isto. Realmente é um plano que exige sacrifício dos dois lados, exige abertura dos dois lados e aceitação mútua, o que a maioria dos palestinos não quer, mas em Israel a coisa já está mudando. Israel está sentindo cheiro de pólvora. Eles que se sentiram muito seguros por muito tempo, porque os árabes estavam divididos, agora não são só árabes, são turcos também, são iranianos, que são persas também, todos os muçulmanos juntos. Israel está começando a sentir cheiro de pólvora e todos eles já tendo mísseis e de longo alcance que podem ser lançados, uma chuva de mísseis de vários países ao mesmo tempo contra Israel. Israel está sentindo cheiro de pólvora. Até certo ponto, eles conseguem se defender, mas a partir de um limite, eles não têm condições mais de se defenderem. E eles sabem que já estão correndo risco sério. Isto é uma consciência geral em Israel, razão pela qual grande parte dos israelenses hoje quer fazer concessões em prol da paz. Uma grande parte do eleitorado, da população de Israel, admite fazer concessões em troca da paz. Inclusive, a direita que está ainda no poder, representada pelo primeiro-ministro Netanyahu. Eles querem fazer concessões. Atualmente, tudo está a favor de Israel, porque Israel domina a maior parte dos territórios e mesmo naqueles territórios dados aos palestinos na chamada Cisjordânia, que é a região de Samaria, na Bíblia, essa região também está infiltrada por assentamentos de Israel. Israel tem inúmeros, centenas talvez, de assentamentos ali. São regiões onde eles entram no meio dos palestinos e dominam aquela terra, começam a fazer moradias e também a plantar ali, e são, claro, fortemente armados naqueles kibbutzim para poder se defender caso haja um ataque. Os palestinos sabem que não podem atacar e eles estão vendo cada vez mais os assentamentos se ampliarem, os israelenses tomando terra dos palestinos, até comprando pacificamente, e os palestinos estão muito incomodados. Hoje Israel domina Jerusalém, domina
as colinas de Golã, onde está o Monte Hermon, e Israel domina também uma boa parte dos assentamentos na Cisjordânia. Só não domina a estreita e pequena faixa de Gaza, a terra dos filisteus na Bíblia, porque não quer, não interessa. Ali mora muita gente, Israel tem interesse em controlá-los, porém não tomar aquela terra. Israel não tem interesse nenhum em tomar aquela terra, mas Israel tem um grande interesse na Cisjordânia porque é melhor para a agricultura e os assentamentos estão se ampliando, tanto na Cisjordânia quanto lá nas colinas de Golã. Esta posse que Israel tem de todo aquele território incomoda o mundo. E o próprio povo de Israel sabe que precisa fazer alguma concessão. Aí aparece o amigo deles, o presidente Donald Trump, faz um projeto de uma paz, uma proposta de paz, que consiste em dar dinheiro aos palestinos, criar mais territórios para os palestinos no sul, para eles poderem desenvolver indústrias e também garantir os assentamentos, garantir as colinas de Golã e garantir Jerusalém. Em troca, Israel daria algumas outras concessões, os Estados Unidos dariam dinheiro para os palestinos. Essa proposta não interessou aos palestinos. Seria boa, melhor do que atualmente. A situação atual para os palestinos é totalmente incômoda, mas com plano de paz seria melhor. Mas eles não quiseram e sábado, anteontem, reagiram fortemente, rompendo inclusive relações com os Estados Unidos e com Israel. Isso eles apresentaram na chamada reunião de cúpula árabe. Eles estiveram reunidos no Egito, no Cairo, e disseram claramente que eles não aceitam esta proposta de paz. Quem disse isto? Mahmoud Abbas. Ele é o presidente da Autoridade Palestina na Cisjordânia apenas. Na faixa de Gaza, ele não é. Está com o Hamas. Os palestinos estão totalmente divididos. O Hamas é muito mais violento na faixa de Gaza, terra dos filisteus, e o Mahmoud Abbas, que representa a Autoridade Palestina na Cisjordânia, digamos assim, mais moderado, mas agora ele também assumiu uma postura radical. Por que ele assumiu uma postura radical? Nessa reunião da chamada Liga Árabe no Egito, supõe-se que tenha havido muito mais unidade. Até países que estavam amigos de Israel, digamos assim, como o próprio Egito e a Jordânia, estão mais já ao lado dos árabes, agora mais radicais contra Israel. A Jordânia, que fica ao leste de Israel, ao leste do Mar Morto, está se opondo fortemente a Israel, não está gostando mais daquela liberdade que tinham com Israel. O Egito, pelo jeito, também está se radicalizando contra Israel. No Líbano já está dominado pelo Hezbollah, que é do Irã, então o Líbano já está radical contra Israel também. É uma situação que está preocupando Israel, ou seja, os árabes estão se unindo com os outros muçulmanos, estão fazendo reuniões, estão encontrando unidade, e nessa reunião os palestinos sentiram ambiente para negar o seu apoio. Então eu vou deixar claro, essa proposta de paz seria boa para os palestinos, porque é muito melhor do que a situação atual, mas os palestinos não querem. Se os palestinos aceitassem essa proposta de paz, eles teriam que trabalhar, que desenvolver indústrias e governar. Eles não gostam de trabalhar. Hoje o desemprego entre os palestinos é de 50% entre os que já trabalharam e têm profissão. Como não são todos, a maioria não trabalha nem tem profissão. Ou seja, a esmagadora maioria da população não trabalha.
Eles vivem então de quê? Eles vivem de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, e Bolsa Árabe, Bolsa Terrorista, Bolsa não sei o quê, que os países árabes mandam. E a ONU também manda. Inclusive o Brasil, até pouco tempo, mandava muito dinheiro para os palestinos. No mundo todo, tem países que dão dinheiro de graça para eles. Então, eles vão querer trabalhar? Então, a situação é essa. Eles reagiram, não querem plano de paz, mas eles querem deixar essa posição bem clara para que o mundo não venha pressioná-los. Porque a turma do Deixa Dias vai dizer, peraí, tem um plano de paz, vocês façam a proposta de vocês, mas vocês não estão querendo a paz. Eles mentem, enganam, dizendo que eles querem a paz, mas na verdade eles não querem a paz, eles não querem abrir mão da situação atual, que é cômoda para eles, viver sem trabalhar. Então, eles estão achando que essa proposta de paz os encurralou no canto. Eles estão reagindo, querem protestar junto com os outros países para eles se unirem mais ainda contra Israel. Isto, no meu entender, essa proposta de paz, que é o plano que o anticristo vai impor goela abaixo dos povos ali, entre palestinos e Israel, esse plano de paz que é do anticristo vai ser imposto. Por enquanto está sendo rejeitado, mas vai ter que haver uma guerra antes disso. E antes dessa guerra do Gog e Magog, tem o arrebatamento que já está muito perto. Portanto, o estopim está já começando a pegar fogo, mostrando que nós estamos muito perto dos acontecimentos do fim, ou seja, do arrebatamento. Gráfica Time, uma dose de criatividade, dando vida à sua ideia e propaganda.